Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite sempre. Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nesta quinta-feira eu trago para vocês, nossos amigos de todo o Brasil, um abraço extensivo a todo mundo que nos assiste de norte a sul em outros países, um assunto de extremo interesse. Eu não sou muito afinizado com esse tema e por isso mesmo que é para mim interessante e importante hoje, porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou aprender muito, porque o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa graduada no que nós vamos falar. Então o tema escolhido para hoje é geobiologia, né? Radiestesia e radiônica. São coisas ligadas à energia da Terra, à energia das formas, e nós vamos dissertar isso aqui com um especialista que é o professor, eu tenho que ler, Helgi Detlev Pantsier. Tudo bom, professor? É um prazer estar com você, Eustáquio, né? E com os ouvintes, né? E eu estou aqui para ser sabatinado por você. Isso aqui. Nós aqui no programa Vida Inteligente, nós batemos papo. Isso aqui é uma característica do nosso programa, nós nunca tivemos pauta. E primeiro de tudo, Helgi, eu gostaria de saber o que são essas três coisas que nós vamos conversar hoje. Eu queria que você desse uma explicação para as pessoas entenderem o que é a geobiologia, o que é a radiônica e o que é a radiestesia. O que diferencia uma ciência da outra, se é que nós podemos chamar de ciência? Bom, eu não vou dar uma definição teórica, porque as pessoas seria muito enfadonho, né? Certo. Então eu vou explicar algumas coisas práticas, começando pela radiestesia. Se a gente for para Ankara, que é a capital da Turquia, nós vamos ver lá uma estela com 8.000 anos de idade, onde tem um cidadão com uma coisa parecida com uma forquilha procurando água. O que você falou? Que tem uma estátua? O que é? Não, tem uma estela de pedra. Estela de pedra, tá. Onde num cantinho embaixo tem um cidadão com uma forquilha, né, procurando água. Como isso é uma região desértica, era dessa forma que se achava água, porque até hoje nós sabemos que a água subterrânea, mais ou menos entre 50% e 60% de toda a água subterrânea que foi encontrada por radiestesistas. Olha que interessante. Sim. Então, a radiestesia, ela serve para nós detectarmos coisas que de outra forma seria muito caro. Vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Quando a União Soviética quebrou, Cuba não tinha petróleo. E eles não tinham dinheiro para pagar alguém que pudesse, uma empresa que pudesse fazer a prospecção. Então, eles contrataram os radiestesistas que havia em Havana, e os radiestesistas procuraram petróleo. E acharam petróleo. Tem diversos poços de petróleo. Se você hoje sai de Havana e for até Varadeiro, você vai ver lá as bombinhas bombando petróleo que foram achadas por radiestesistas. Bom, primeira pergunta, então. Então, não só se acha água, qualquer líquido você acha através da radiestesia? Você acha, por exemplo, você citou aí os abades, Buli... Isso, na chamada que nós fizemos. Exatamente. Né? E eles e outros radiestesistas, tanto na França, na Alemanha, na Europa inteira, acharam minas de chumbo, minas de ferro, minas de cobre, minas de ouro, e os mais diversos tipos de coisas. E também se pode, através da radiestesia, localizar, inclusive, pessoas desaparecidas. Naturalmente, isso exige um profundo conhecimento nessa área, né? Pode-se localizar também enfermidades de pessoas e animais, né? E saber mais ou menos se esse medicamento é útil para tratar essa enfermidade ou não. Mas isso aí, isso é super interessante, já estou gostando. É interessante, mas qual é a certeza? O que dá aquela certeza? Porque nós já vamos entrar no assunto. Sim. Por exemplo, eu duvido muito do pêndulo. O Eustáquio duvida muito do pêndulo, porque eu acho que tem interferência humana, tal. Sim, concordo. Nós temos a questão do dual road. Eu também acho que muitas vezes a nossa mente faz isso. Então,
Como existe sempre a dúvida, para a gente não enganar a nós próprios, primeira coisa, qual é você com 40 anos de radiestesia e vindo de uma família também de radiestesistas, como você me disse nos bastidores, o que te dá essa certeza? Se você faz a prova, sim. Mas como é que você transmite a certeza para alguém? Bom, o pêndulo, segundo os melhores estudiosos, é o mais safado dos instrumentos radiestésicos. Bacana você dizer isso, sim. Porque isso, para você usar o pêndulo com um nível bom de precisão, nunca em radiestesia se pode dizer que isso é 100% exato. Maravilha você dizer isso. Você pode chegar, se você for um radiestesista competente, estiver num bom dia, você chega mais ou menos a 95% de precisão, né? Mas isso em outras atividades científicas, também a precisão em muitas áreas é muito menor, inclusive. Né? Então, eu não posso chegar para alguém e dizer, eu te garanto que seja assim. Eu digo, há uma grande tendência, muito bom, né, de que isso seja dessa forma. Né? Então, na radiestesia, se procura... Eu tenho um amigo em São Paulo, Marcos Almeida, que procura água para grandes empresas em lugares onde não tem água. Né? Procurou para Ford, para Volkswagen, que instalaram as suas indústrias em locais onde a vazão de água existente era muito pequena, e ele fez a prospecção através da radiestesia e conseguiu dizer, olha, vai ter uma vazão no mínimo de 10 mil litros por dia, ou 100 mil litros por dia, de água de boa qualidade. Por medição radiestésica. Por medição radiestésica. Né? Eu tenho um amigo em Angola, onde havia um hotel numa montanha, era um hotel turístico, e não havia água. Então os caminhões-pipa ficavam o dia inteiro trazendo água para aquele hotel. E eles então, o hotel contratou uma empresa que cobrou uma fábula de dinheiro, com aparelhos de prospecção, com explosões, aquelas coisas todas. Para fazer artesianos, né? E o resultado foi zero. Então esse meu amigo, Helder Martins, foi lá com uma simples forquilha, né, e botou uma série de quadradinhos, esquadrinhou lá o terreno. Esquadrinhou o terreno e começou a medir, né, e achou 3 pontos onde se poderia achar água. E aconselhou que perfurasse nesse local, que mais ou menos a 60 metros de profundidade encontrariam água. E a 54 metros começou a aparecer uma água um pouquinho suja. Aí quando eles chegaram a 63 metros, jorrou água de boa qualidade, que até hoje abastece o hotel. Que incrível, hein? Eu estive em Luanda e fui ver o local, né? E conversei com as pessoas que me confirmaram que foi exatamente isso que aconteceu. Né? Quais são os aparelhos? Ele descobriu com o quê? Quais são os aparelhos, os instrumentos radiestésicos? Bom, a gente fala assim, existem instrumentos que seriam coisas que se usam manualmente, né? Em que o nosso corpo é o aparelho. E a forquilha, o dual rod, os outros instrumentos radiestésicos são a antena. Né? Então, se a pessoa tem a sensibilidade para trabalhar com radiestesia, né? Por natureza, todos nós deveríamos ser sensíveis, mas em função da alimentação, em função do estilo de vida, em função de uma série de fatores, a maioria das pessoas... São densas. Exatamente, né? E bloqueou essa capacidade. Né? Sim, esse dom, né? Podemos chamar assim. Agora acontece que em algumas pessoas isso permaneceu. Para minha sorte, para o meu azar, eu sou hipersensível a essas coisas. Bacana, né? E, por causa disso, eu tenho conseguido ajudar muita gente aí, né? Às vezes é muito incômodo, inclusive, né? Porque você, por exemplo, se eu entro num cinema, num teatro, ou num hotel, onde há uma emissão do subsolo, negativa, vamos chamar prejudicial, assim, né? Porque isso são frequências, né? Sim. Entre 6 e 7 mil angstrom
Se o ambiente vibra nessa frequência, é o ambiente em que a pessoa está saudável. Agora, se você pega um ambiente que vibra 3.000 Armstrong, isso suga a tua energia, te sente mal. Né? Essas energias, Elgui, elas são naturais do planeta? Sim. Como é que é isso? Elas Sim. mudam de lugar? Elas Sim. são em função, elas são fabricadas ou oriundas de onde? Bom, hoje nós fabricamos muitas frequências prejudiciais à nossa saúde. Uma está aqui, né? A eletricidade, né? O eletromagnetismo, branca, né? Que perturba todo o funcionamento da circulação sanguínea. Isso aí eu teria que fazer uma palestra de 2 horas para explicar. Claro, a gente sabe disso, sim. Né? Que mexe que gruda um glóbulo vermelho no outro, né? Que atrapalha a circulação pelos vasos, né? Pelos capilares principalmente, e mexe com os nossos hormônios, mexe com uma série de fatores na nossa vida, né? Que nós fabricamos. Que nós temos hoje uma eletricidade 200 milhões de vezes maior do que na natureza como era nos sem primórdios. Essa tecnologia, exatamente. Sem essa tecnologia. Bom, nós estamos falando da eletricidade. Outra coisa, a água em movimento no subsolo, sim, ela produz um outro efeito. Se descobriu que a água em movimento no subsolo, em contato com o silício, ela produz um halo, é como se fosse um gerador. Né? A água se movimenta, como o gerador tem o núcleo, né? E tem a parte externa. O núcleo gira e produz eletricidade. Isso. Aqui a água escorre pelo subsolo e onde ela está em movimento, produz-se também um efeito de geração de um outro conjunto de energias, né? Que vão desde o ruído, desde a parte sonora, até um tipo de frequência que nós não somos capazes de medir ainda com aparelhos. Sim. Né? É como antes de se conhecer as ondas Hertz para fazer aqui a televisão funcionar, né? Quando não se conhecia, ninguém acreditava que isso existia. Que isso fosse possível, né? Também, é. E essas frequências até agora não se consegue detectar com precisão. Então, mas acontece que quando a gente vai com os instrumentos radiestésicos, a gente nota que isso suga a energia das pessoas. E as pessoas que estão em cima de um local desses, né, elas ficam fragilizadas. Interessante, né? Por que seria isso aí? Você chegou a alguma conclusão particular? É a história dos vasos comunicantes, né? Sei. Então, se você enche um vaso de água até aqui em cima e outro está com um pouquinho de água, o que acontece? A água tende a fluir através da mangueira que liga os dois, desce aqui e sobe até atingir o mesmo nível. O mesmo né? nível, isso. Bom, então o que acontece com esses ambientes que vibram numa frequência abaixo da frequência saudável? A energia é sugada do corpo humano, né? Tentando se equilibrar com essa outra frequência. Acontece que esse outro negócio que suga a energia é muito maior. Não tenha dúvida, claro. Então o corpo não tem condições de repor isso. E gradativamente as partes mais frágeis do organismo começam a se ressentir. E aí pode culmina com doenças. Normalmente culmina com doenças, né? Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Existem pessoas que são extremamente resistentes a isso. E tem pessoas extremamente sensíveis, né? As sensíveis normalmente procuram fugir daquele local. As que são muito resistentes... Elas não se sentem bem, né? Não se fragilizadas, sentem bem, alguma né? coisa assim. Então eu faço periodicamente, sempre que me pedem, medições radiestésicas. Então eu pergunto, quando eu detecto um local, eu digo, de que lado da cama você dorme? Isso é importante, né? Aí as pessoas que estão num ambiente, que uma parte, por exemplo, da cama é desequilibrada, em 90 e poucos % dos casos, eu digo, eu durmo do lado de lá. Quer dizer, fugindo daquele local. Né? Agora, às vezes, não tem para onde fugir. Né? Então, essas pessoas que estão em local desequilibrado e que querem fugir daquele local, né? Elas, durante a noite, elas não têm um sono tranquilo. Elas se mexem muito na cama, para a direita, para a esquerda. Eu conheço um monte de gente que... Se mexe muito. Tem noites turbulentas. Turbulentas. Se viram da esquerda para a direita, tem sonhos
terríveis, é uma série de coisas. Ou então, também tem pessoas que reagem de maneira contrária. Elas não conseguem levantar de manhã. Ficam a noite inteira na cama e de manhã estão tão cansadas que parece que não dormiram. Né? Então tem esses dois tipos. Né? Então, este é um dos pequenos aspectos. Nossa, eu sei, isso aí é muito abrangente. Como é que você tá? Vamos supor, um amigo comum nosso, o Dalmal, que você conhece bem. O Jaime, né? Ele me contou uma história uma vez que ele foi atender duas pessoas que estavam doentes, dois amigos dele que estavam doentes. E foi na casa das pessoas e fez a medição radiestésica, se é assim que se fala, né? Constatou que passava uma linha negativa. A pessoa, o amigo, não sei se era o homem ou a mulher, desenvolveu câncer de pulmão. Sim. E o outro cônjuge desenvolveu um problema cerebral sério, ou teve um AVC. Quando o Jaime foi lá fazer a medição, uma linha passava bem onde eles dormiam, e como o casal dorme aqui, dependendo da linha, a linha passava por cima do peito da pessoa e do cérebro da outra. E acabou desenvolvendo isso que acabou. Pois bem, isso a gente está percebendo que é verdadeiro. Como se neutraliza uma situação dessa, Helg? Bom, existem diversas maneiras. Você falou que você dá consultoria, você vai na casa das pessoas, nas empresas, e você faz a medição. Como é que eu vou mudar? A forma mais fácil é tirar as pessoas daquele local. Isso é a solução mais simples, né? Às vezes dá. Mais difícil, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Né? E você me perguntou sobre a radiônica. Isso, então a radiônica. Vou agora entrar na radiônica para explicar o que se pode fazer. Que aí nós vamos entrar por sinais, né? Tem os sinais, né? Então, acontece o seguinte, às vezes a casa está... Vou contar um caso específico. Conta, isso, melhor ainda, ilustrar com um caso. Eu, há uns 3 anos atrás, fui procurado por uma ex-aluna minha, que foi aluna minha na ESAG, Escola Superior de Administração e Gerência, onde eu sempre explicava como é que funcionava isso. Ela me procurou e disse, olha, nós herdamos uma oficina do meu pai, era ela, mais uma irmã e um irmão. Meu irmão cuida da parte técnica e nós cuidamos da compra de peças, de escritório, essa coisa toda. E a oficina estava indo tão bem que o espaço era pequeno e nós resolvemos alugar um outro espaço e chegamos lá, nos sentimos muito mal. Olha só. Não conseguimos trabalhar direito, os clientes estão indo embora e os funcionários estão brigando entre si. Nossa! Bom, o ambiente era de um terror. Aí eu entrei em contato com o meu amigo. Era um novo local ou contíguo onde ele estava? Não, num outro lugar. Num outro lugar, tá. Aí eu fui lá. E eu não tive que desembarcar do carro, antes disso eu já descobri o que era. Eles fizeram a oficina deles ao lado da estação rebaixadora da Telesc, onde tinha os transformadores. Nossa Senhora, imagina. Produzia uma coisa muito forte. E aí eu cheguei, desembarquei do carro e peguei o aparelhinho para medir. Né? O aparelhinho passou de todos os limites, né? E fez uma berraçada danada. Eu digo, ó, a origem do problema de vocês está aqui. Eu não consigo resolver isso, mas eu vou telefonar para o meu amigo Marcos Almeida e ele, através da radiônica, tem um processo que consegue neutralizar esses efeitos. Bom, aí telefonei para ele e disse, olha, vão entrar em contato com você, 2 pessoas, e você veja lá como é que faz. Aí tá, ele entrou em contato, eles mandaram a planta, ele pelo GPS localizou onde é que ficava. Claro, essa facilidade hoje. Então começou a preparar os dados e fez a emissão radiônica para aquele local. E 2 semanas depois eu telefonei para ele por um outro motivo. E ele me disse, o problema das moças, eu trabalhei 1 semana e pouco em cima disso, já está solucionado. Mas eu não vou ligar para elas, vou deixar passar 1 semana para ver o que elas me dizem. E aí 1 semana depois telefonou perguntando, como é que tá? Pois tá tão diferente, né? O que é isso? Não tá, mas o que ele fez? Bom, eu nunca estive na casa dele para ver como é que funciona o processo. Sim, né? mas pelo que eu sei, na minha leiguice, a radiônica já utiliza símbolos, não tem umas coisas, uns riscos ali, essas coisas, não? Não. O que acontece conosco, como pessoas? Né? Nós somos emissores
e receptores de sinais. Né? Sim. Nós, através da telepatia, podemos mandar sinais Indubitavelmente. e receber sinais. Com né? certeza. Bom, o que a radiônica faz? Ela se utiliza de alguns equipamentos, mas precisa da mente humana. A interação. Precisa da interação da mente humana. Né? E aí você consegue mandar uma frequência. Parece coisa de maluco. Não, né? não é de coisa de maluco, não. Eu acredito nisso. Consegue produzir uma frequência para neutralizar os efeitos prejudiciais que tem naquele local. Né? E quando eu não consigo resolver o problema, né, eu sempre me socorro dele. Claro. Né? Inclusive, anteontem eu estive na casa de uma família que, desde que se mudaram para lá, não dão direito, se sentem mal, é um caos danado. E eu fui lá anteontem fazer uma verificação e aí descobrimos que o fenômeno é parecido. Né? Então já mandei um e-mail para o meu amigo e disse, olha, salva essa família. Claro, né? Porque em tempo hábil ainda. Né? Mas sabe o que você está falando? Eu vou contar um caso aqui, o que você está falando. Certo. Eu sou de origem grega. Uhum. E a minha mãe no passado, ela me ensinou uma reza grega, que ela serve para mal olhado, ou então quando você recebe cargas pesadas, aquele tipo que você começa a bocejar, lacrimejar, fica surdo. Eu tenho a sensibilidade de sentir quando a pessoa está mal, nesse aspecto, mas eu não posso interferir porque eu não tenho o direito de interferir em ninguém se alguém pedir. Claro. Então é uma tradição onde a mulher passa para o homem e o homem só pode passar essa reza para uma mulher. E assim que se vai. O que você disse, eu tenho a prova disso, porque é dentro da minha família, dentro dos meus amigos, tudo, sempre que me pedem, seja por telefone, seja pelo computador, seja mentalmente, em 5 minutos, o mais tardar, o efeito já aconteceu. Então você faz a interação do ser humano, que você está falando, do humano com aquela egrégora, que é uma oração, seja lá o que você profere, é uma egrégora, né? Claro. Essa interação, ela tem um poder realmente fabuloso e transformador. Então, tudo isso aí que você está falando, realmente é verdadeiro. Isso aí, então, o interessante disso é que isso aí está à nossa disposição e nós desconhecemos isso, né? Então, como tornar isso mais... Hoje, antes de você continuar, eu tenho, para você pegar o embalo, tenho perguntas que já me fizeram hoje. A questão do pêndulo, para você já falar na hora. Eu acho que não, mas alguém mandou perguntar para você se o pêndulo, se um homem mexer num pêndulo, ele vai virar para o lado esquerdo. Se uma mulher mexer num pêndulo, o pêndulo vai virar para o lado direito. E se ambos mexerem, ele vai para frente. Isso tem algum fundamento? Bom, o que existe é o seguinte, são convenções. Eu posso convencionar com o pêndulo certos movimentos. Existe uma convenção clássica que é aceita universalmente com relação ao pêndulo, que se ele quiser dizer sim, ele vira no sentido horário. Perfeito. Né? Se ele quiser dizer não, ele vira no sentido anti-horário. Como você é um instrumento, a convenção é sua. Você minha é aquele convenção, instrumento. eu fixo Exatamente. a convenção. Eu vou passar o pêndulo, então eu convenciono. O pêndulo não vai fazer algo que eu não tenha entendido como sendo assim. Perfeito. Isso é importante a gente frisar bem. Certo. E uma das coisas, eu acho que eu tenho um pêndulo aqui. Olha só, vamos ver. Eu queria mostrar um negócio. Você trouxe aparelhos aí, que bom, nem tinha visto isso aí. Uma porção de brinquedos. Vamos ver aqui então. Bom, então, olha a convenção, esse daqui é um pêndulo egípcio. Tá. É uma cópia de um pêndulo que os egípcios... Madeira. De madeira. Então, os egípcios faziam de terracota. Sim, né? Tá. Inclusive, você achou nas tumbas de diversos faraós, né? Você achou pêndulos com esse formato. Então, se for para significar sim, a convenção que se usa universalmente é o pêndulo fazer este movimento. Sim, para a direita. E quanto mais... aquele abrir o ângulo, né? Abrir o ângulo é um sinal que a coisa é sim mesmo. Mais sim mesmo. Isso aí. E se for o não, isso também é uma convenção. Se eu quiser convencionar outra coisa, eu posso fazer. Perfeitamente. Né? Se eu quiser convencionar o não assim, é assim. Muitas vezes se convenciona também a dúvida. Né? Ele fica parado, né, ou não? Bom, se eu convenciono a dúvida fazendo esse movimento. Para frente e para trás. Tem gente que convenciona outra coisa. Mas eu também convenciono esse movimento. Existem tabelas
que naturalmente exige muito treino. Estudo, né? Muito Treino e estudo, né? Em que eu posso medir quantos angstrom vibra esse ambiente, né? Olha então só. aí o pêndulo, eu convencionei, ele trabalha em cima de uma tabela, ele faz assim, quando ele chegou na frequência certa, ele faz esse movimento. Então ali é o ponto. Perfeito. Né? Tá. Então são alguns detalhes que usa o pêndulo. Então, Agora, eu quero recomendar uma coisa. vamos lá. Evite, pelo menos treinando 15 minutos por dia. No mínimo 15 minutos por dia. Comece bote no envelope, um com moeda, outro sem moeda. Mande uma pessoa mexer. Depois que a pessoa acertar 85%, ela já está habilitada a trabalhar com o pêndulo. Olha só. Vou dar um outro exemplo. Eu dei aula num curso de especialização na Unisul uma vez, e aí eu expliquei o uso do pêndulo, essa coisa toda, e peguei um lugar que vibrava muito bem. Botei uma cadeirinha, cheguei para os alunos, 25 alunos, curso de pós-graduação. Disse, olha, este lugar aqui é o pior lugar da sala. Vocês querem ver como o pêndulo gira ao contrário? Olha, esse lugar aqui é péssimo. Quem ficar aqui está sujeito a ficar doente. Tá, aí os alunos foram todos lá, e o pêndulo de todos fez esse movimento. É claro. Aí todo mundo terminou, aí tinha uma senhora que ficou assim cabisbaixa, olhando para mim, com a cara feia. Já estou imaginando. A senhora tem alguma coisa a dizer? Olha, professor, eu trabalho há 25 anos com pêndulo todos os dias. Eu quero dizer que eu não encontrei absolutamente nada naquele local. Eu digo, a única que está certa é a senhora. Pronto. Né? Os outros demais foram induzidos. Foram induzidos, né? Então, o pêndulo é mais safado de todos os instrumentos Foi radiestésicos. bom você dizer isso no começo do programa e repetir isso agora. Né? Então você tem que estar. Você tem que estar. Como é que se diz? Tem gente que nunca usou o pêndulo e chega ali, esse aqui é assim, esse é assim. Eu meço chakras. Tá vibrando. Eita, nós Ainda é. Algumas pessoas realmente. É verdade. São... O que você trouxe aí? Vamos aproveitar e mostrar alguma coisinha? Você tem o Dual Road aí ou não? Trouxe. Creio que tenha trazido. Deixa eu ver. Olha só. Aí, o que me perguntaram hoje também. As duas varetinhas lado a lado, tudo bem. O que significa quando elas cruzam entre si? Bom, também depende da convenção. Olha, importante. Muito bom saber disso. Depende da convenção. Eu posso convencionar que as varetas se cruzando, eu encontrei um desequilíbrio energético. Né? E posso convencionar também que ela se abrindo tenha encontrado um desequilíbrio energético. Né? Tá. Agora, existem algumas coisas em que as varetas todas funcionam da mesma maneira. Se eu tiver um objeto aqui na frente, eu não sei. Por exemplo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa servir. Vamos pegar esse pedaço, segura esse pedaço de madeira aqui. Tá. Não, segura assim, nessa direção. Tá. Eu não sei se dá para ver a câmera assim. Dá. Se eu chego com o Dual Road, eu chego aqui, ele tende a se abrir. Olha, tá. Né? Porque tem a frequência de um objeto ali dentro que tende a se abrir. Né? Isso. Se eu trabalho com Dual Road, eu também preciso ter muita experiência, porque senão só sai bobagem. Né? Minha filha tinha um namorado e eu dei um Dual Road para ele de presente. Aí ele chegou na casa dele e disse, nossa casa está toda ruim, aqui não dá para morar. Aí a minha filha disse, pai, dá para ir lá na casa deles? Bom, eu acabei indo. Claro. Acabei indo, aí eu disse, o que você fez? Aí, não, eu fiz assim, aí deu isso, aquilo. Eu digo, sim, mas você é coisa de aprendiz, né? Você fez tudo errado. Claro, né? Já deduziu errado. Então são essas coisas que exigem muito cuidado. Isso aqui é a forquilha clássica. Né? Ela pode ser de madeira. Né? Essa aqui é a forquilhinha? Tá, né? Sim. Tá. Ela pode ser de madeira, né? Se usava de pessegueiro antigamente. Pode ser de metal, pode ser de plástico. Pode ser de qualquer coisa. Qualquer coisa. Outros hoje na mesa, quando nós estávamos falando, falaram que tinha que ser de madeira crua, nada disso. Não, né? porque nós somos o receptor daquilo que a antena identifica. Né? Quer dizer, nós somos o aparelho que
vai trabalhar isso aqui. Né? Isso que é importante frisar, nós sempre... É como o aparelho de televisão, a emissora aqui que está mandando esse sinal para o espaço, o que nós estamos fazendo aqui é transformado em sinal, que um cristal de quartzo numa determinada frequência manda para o espaço. Perfeito. E quem estiver com o seu cristal do seu televisor ligado na mesma frequência vai transformar novamente os sinais em... Uma bela analogia, perfeitamente, né? Vai transformar esses sinais novamente em imagem e som. Né? A forquilha funciona da mesma maneira. Né? Então, ela nada mais é do que a antena que recebe... Qual mostra aí como se usa isso aqui, por exemplo, aí... Que você a forquilha, eu vou encenar uma coisa. Isso, ensena, aqui, né? Isso. Bom, como é que você segura? Até o próprio segurar isso aqui, né? A primeira coisa é segurar, né? Segurar com as mãos nessa posição. Mais ou menos 2% das pessoas dos adultos são sensíveis. Sim, né? 2%. Mais ou menos 2% sem muito treino conseguem detectar alguma coisa com muitos erros, naturalmente. Claro, né? tem que ter treinamento, né? Quanto mais treino, melhor. Né? Então, por exemplo, se você segurar a forquilha nessa posição e chegar numa zona que está desequilibrada energeticamente, dependendo da pessoa, a forquilha, em algumas pessoas ela sobe, em outras ela desce. A coisa é a mesma. Ela serve para isso também? Não é só para achar líquidos? Não, ela por exemplo... É a questão da convenção, você está convencionando. Eu estou num ponto desequilibrado. Sei. Né? Que vibra numa frequência que não é saudável para o ser humano. Sei. Né? Então, se a frequência não é saudável, eu chego nesse local, a forquilha tende a se movimentar, eu não preciso fazer nada. Sim. Né? A antena indica, né? O detector do sinal indica que aqui tem... Mas antes você fez uma convenção, né? O que você falou, né? Eu fiz uma convenção. Os sinais são esses. Os sinais são esses. Perfeito. Né? Quer dizer, se eu não fizer essa convenção... Claro, você não vai saber interpretar também. Não sei interpretar. Né? Então, a forquilha, por exemplo, comigo, como eu fiz essa convenção, quando tem um ponto desequilibrado, a forquilha tende a subir. Né? Comigo. Sim. Com outras pessoas ela desce, porque as convencionais... Claro, é importante você frisar isso. Então, agora existem alguns problemas aí que são de se tomar um certo cuidado. Tipo? Por exemplo, a pessoa, em primeiro lugar, tem que saber, né, que ela tem a facilidade de encontrar alguma coisa. Né? Depois, quando ela tem essa capacidade e se convenceu e fez múltiplas experiências nos mais diversos locais, então ela tem que tomar o cuidado porque às vezes há um falso rebate. Né? Esse falso rebate pode ser decorrência de alguma coisa que não tem nada a ver com esse problema. Vamos pegar um exemplo. Vamos lá. É sempre mais fácil. Né? Bem mais fácil, simplificando. Aqui nas montanhas, aqui na nossa região, em quase todos os lugares, que são rochosas, existem fissuras e a água corre nesses locais. Né? Então, se você fizer colocar uma cama em cima de um lugar desse, ou plantar uma fruta cítrica, ou uma parente da roseira, como por exemplo uma macieira, uma pereira, um marmelo, coisas que são parentes da rosa, eles são muito sensíveis a esse ambiente e a tendência é que essa planta, se você colocar diretamente em cima, a tendência da planta é morrer. Olha, não se você plantar próximo, a tendência é fugir do local. Né? E muitas vezes, acontece muito com frutas cítricas, o limão, a laranja sim. Essas frutas cítricas. Tá. Né? Acontece muito que se você pegar e um galho da fruta cítrica estiver em cima de um lugar irradiado, as folhas ficam todas assim retorcidas, uma boa parte, né? E muitas vezes, se a frequência for muito desajustada, a tendência daquele galho é morrer. O resto da planta fica desenvolve igual. Bem. Nós temos um exemplo aqui, não sei se você percebeu, aqui na Avenida Gustavo Richard, que é na frente da rodoviária, você percebeu que todas as árvores, elas fazem assim e depois...
Tem uma linha lá no meio, me parece, que é... Ali tem umas coisas curiosas, em qualquer lugar. Tá. Eu vou começar com o jardim da nossa casa, em Blumenau. Ótimo, Eu tinha vamos lá. uns 10, 12 anos, meu pai era radiestesista, né, coisa familiar, mas ele nunca falou sobre isso. E nós tínhamos um canteiro que tinha uma roseira, outro canteiro com uma roseira, depois um canteiro comprido com umas 5, 6, e depois 2 fileiras de roseira num outro canteiro adiante. E todo mês vinha o jardineiro e as roseiras daqueles canteiros pequenos estavam todas viradas assim. Aí ele pegava a estaca, botava de novo assim, e no mês seguinte estava tudo virado assim de novo. E eu fiquei observando esse negócio, e ali tinha um canteiro no final que tinha roseiras desse lado e desse lado. E as de trás viravam assim, e as da frente ficavam retinhas. Eu fiquei encucado com aquilo. Elas não precisavam de estaca nenhuma, Não precisava cresciam nada, bonitinho e pronto. né? Aí eu fiquei encucado, e como eu, desde os 8, 6, 7 anos, eu já estava medindo esse negócio, então eu resolvi verificar. E vi que realmente atrás das roseiras passava uma faixa irradiada e as roseiras fugiam, né? Que interessante, Então, né? A né? própria planta sai do... Então, lá era assim. Aqui eu não, essa na Gustavo Richard eu não verifiquei, eu verifiquei aí na Beira-Mar alguns casos, né? E ali existem diversos fenômenos, não só radiestésicos. Por exemplo, se o vento sempre sopra nessa direção, e aqui existe algum fenômeno de desequilíbrio energético, Sim. então as plantas, se o vento sopra nessa direção, já a tendência delas é ir para lá, né? Quer dizer, virar para cá. Isso. Né? Agora, se você plantar a planta antes do curso d'água subterrâneo, se você plantar ela antes, ela começa a ir para lá, aí vem esse negócio aqui que incomoda, aí ela vira de novo para frente, bastante para frente, depois volta para trás. Porque você vê isso aqui... assim nós mesmo. temos casos aqui, né, na ilha. E pelo que você está falando, a agricultura, se ela se utilizasse da radiestesia, ela seria mais Aí produtiva, vamos dizer, o ou não? seguinte, existem algumas plantas que não têm nenhuma sensibilidade a isso, né? Sim. Por exemplo, as gramíneas são pouco sensíveis a esse fenômeno, né? Então, por exemplo, uma plantação de trigo continua a mesma, né? Ou de arroz. Né? Não, nada influencia, né? vamos dizer. Agora, existem as plantas sensíveis, né? Tipo? Como, por exemplo, Você falou as o frutas caso cítricas, a roseira. Os parentes da roseira. A maçã é parente da roseira, o marmelo e outras frutas, pera, né? Então, esses são sensíveis. Tem outras, uma série, mas eu não tenho condições de enumerá-las aqui, Claro. né? Vamos voltar aqui para a radiestesia radiônica. A radiestesia que é do sentir, vem do grego, né? Sim. E a radiônica, quando você pede socorro para o seu amigo lá em São Paulo, Sim. o que difere a radiestesia da radiônica? Você é um detectador e ele é um emissor? Como é que a gente pode definir as isso? As coisas estão todas interrelacionadas, Sim. né? Não existe assim uma fronteira, aqui começa uma coisa, termina a outra, né? O que se procura através da radiônica, existem aparelhos, inclusive, radiônicos, que servem para produzir as mesmas frequências de uma medicação homeopática, inclusive de algumas alopáticas, né? Por exemplo, qualquer produto que mexe com o nosso organismo tem uma frequência, né? Com certeza. Tem sim. um conjunto de frequências. Sim. Então, se eu pego água a mais pura possível, né? Pode ser destilada, por exemplo, e coloco num aparelho radiônico, eu coloco o produto, por exemplo... Aquele trabalho japonês é válido, daquele professor japonês? Dos cristais? Dos cristais de água? Claro que é válido. Então tá. Né? Porque a água tem uma memória fantástica, né? A água, a mesma molécula de água já pode ter estado milhões de anos num asteroide, pode ter caído na Terra, pode ter virado água de oceano, pode ter se evaporado e virado nuvem. Exatamente. Pode ter virado um animal, É verdade. pode ter virado uma planta, um grilo, ter ficado preso dentro de uma pedra. Então, essas memórias, a água, ela contém memórias fantásticas, né? E ela, de acordo com as suas memórias, ela também reage, né? E se você, por exemplo,
colocar uma música suave, né? Uma música clássica ou uma música suave, os cristais, os japoneses produziu vapor e jogou esse vapor numa câmara fria. E quando ele tinha usado bons sentimentos, boas vibrações, os cristais saíram lindos, cristais de gelo. Sim, né? sim, Né? Bonitos mesmo. Bom, agora, se você pusesse, por exemplo, um rock pauleira, rock ou alguma coisa assim, um ruído feio, ou então se pegasse a água de algumas cidades, que é uma água que é tratada de tudo quanto é jeito, né? Era impossível fazer um cristal daquilo, né? Isso saía tudo retorcido. As próprias plantas também têm sentimento. A gente fez muita experiência com Kirlian, né? Claro. Que você corta um pedacinho dela, já muda a aura da planta, essas coisas. Bom, o que você tem mais aí para dizer? Eu tenho uma experiência de planta, não sei se posso te contar. Claro que pode, deve, tá aí. Um ex-aluno meu do curso de radiestesia me perguntou como é que se poderia pegar as sensações da planta. Eu digo, pega um eletroencefalograma e instala na planta. Mas eletroencefalograma? Sim. Aí ele foi falar com o fabricante do eletroencefalograma. Sim. E perguntou para eles iam fazer uma pesquisa se ele não podia ceder um eletroencefalograma, um preço mais barato, essa coisa toda. Aí o cidadão escutou, o que? Uma planta? Eu quero participar dessa uma experiência. Planta? Naquela tarde, ou à noite, ele pegou um eletroencefalograma e instalou numa árvore que tinha na casa dele. E aí quando eles o foram procurar de novo, ele disse, a planta é uma pessoa, ela reage da mesma maneira. Que coisa interessante. Você botando um prego, né, fazendo um corte. Se você acende um fósforo a tantos metros, eu vou queimar aquela folha, a planta reage. Isso nós vimos na Kirlian, é fabuloso mesmo. A intenção, até a própria intenção, exatamente. Ela capta a planta. Eu cheguei a matar 2 laranjeiras dessa forma. Sei. Na minha chácara nós tínhamos assim um lugar onde tinha uma vegetação ruim e nós resolvemos plantar bananas lá. Então eu peguei uma motosserra e fomos derrubando aquela vegetação toda retorcida e coisa. Eu tinha feito um círculo com a mão antes. O pessoal vai dizer que eu sou maluco, mas é verdade. Tinha feito um círculo com a mão e dito, isso aqui nós vamos derrubar. E eu me revezei com o meu caseiro e nós fomos cortando com a motosserra aquilo tudo. E sobraram 2 laranjeiras velhas, mas que não estavam com folhas e tudo. 2 semanas depois, nós chegamos lá, as mortas e bichadas. Tranquilo, né? Só aquilo. Quer dizer, receberam a mensagem. A mensagem, com certeza, e mais do que você fez ao redor delas, acabou com elas. Então, faltou combustível, não deu para derrubar as 2. Que incrível, né? Que o poder que tem, o pensamento, a intenção, essas coisas. Nós não nos damos conta disso, né? Nós temos um comportamento, às vezes, por não sabermos, até bárbaro, às vezes, com a... Dentro de todo esse tempo que você trabalha com radiestesia, deve ter tido um trabalho, alguma situação que te marcou e que te deixou mais confiante e mais entusiasmado com o estudo dessas ciências. Me conta um caso marcante realmente que você... Bom, como eu atendi centenas e centenas de pessoas, né, no estado e fora do estado... E daqui a pouco nós vamos falar de um aparelho que ajuda muita coisa assim. Eu tive um caso de uma senhora, me procuraram, ela tinha já recebido 2 vezes a extrema unção. Opa! E ela tinha feito uma mastectomia. Sim. E estava com metástase nos ossos. E aí o marido me pediu para ir lá. Eu fui, cheguei lá e vi que o local estava muito irradiado, né? E, além disso, tinha todos os aparelhos que a classe média hoje usa, né, às vezes, no quarto. Toda essa tranqueirada aqui. Rádio relógio, ar-condicionado, aquela coisa. Essas luzes frias aqui que nós falamos. Tá. Bom, aí eu digo, olha, esse lugar aqui está muito irradiado, está muito perturbado. Vamos procurar um lugar tranquilo, sereno. E era uma casa onde os filhos tinham ido embora, então tinha uma porção de quartos desocupados. Eu achei um quarto onde só tinha uma lâmpada. Você fez a medição, provavelmente. Fiz a medição, tinha uma lâmpada, um interruptor, eu fiz a medição radiestésica, o lugar estava muito equilibrado, colocamos a cama na posição correta e
colocamos aquela senhora lá. E eu fui embora. Uns 2 meses mais tarde, eu fui com um amigo meu para nós resolvermos um problema, umas terras em Guabiruba. Sei. E a gente ia e voltava, mas não deu para voltar. Eu disse, não, me deixa na rodoviária que eu vou de ônibus. Quando eu chego na rodoviária, aconteceu um negócio incrível. Eu vejo uma senhora, uma porção de radiografia debaixo do braço, olhando para mim. Eu digo, conheço essa mulher? Eu cheguei perto, eu conheço a senhora. Conhece? Sim, senhor. Aí eu digo, o senhor esteve na minha casa, que mudou ali a posição da cama, essa coisa toda. Aí eu digo, é verdade. Sim, e de onde é que a senhora é? De Florianópolis. Sim, e sozinha? É. E as dores? Não sinto mais nada. Aí tá. Ela. E o médico, o que disse? Não tá. Não houve mudanças. Aí eu encontrei ela diversas vezes depois, Sim. Inclusive uma vez aqui na Visconde de Ouro Preto, com a professora. Da extrema unção, né? Eu encontrei lá na Visconde de Ouro Preto com uma porção de radiografias debaixo do braço de novo, né? Eu digo, como é que tá? Tá bem. Tá bem, foi assim. E assim foi, agora recentemente encontrei com ela, tá bem. Então, quer dizer, só o fato, pelo que você está contando, só o fato de você tê-la tirado daquele local, né? Que nem o caso que eu contei do Dalmau e dos amigos dele, né? Só o fato de tirar já deu uma sobrevida para essa senhora. Exatamente. Que ela já estaria com certeza do outro lado há muito tempo. Provavelmente, né? Interessante isso a gente fazer. Bom, deixa eu mostrar então hoje agora. Existe um aparelho, né, que eu vi, uma coisa nova, e eu gostaria que você falasse a respeito dele. Isso seria um assunto para a gente falar 1 hora mais ou menos, né? Mas eu vou dar um leve toque. Hoje, os alemães trabalharam 30 anos pesquisando isso. Né? E hoje, existem 2.000 aparelhos na Alemanha, existem mais 2.000 e pouco na Europa, tem nos Estados Unidos, na Ásia, em tudo quanto é lugar. No Brasil existem 15. Sei. Eu tenho 1. Tá. Então, nós somos o resultado não só da nossa genética, daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos, de tudo aquilo que faz parte da nossa vida, mas nós também somos o resultado das nossas ansiedades, nossas angústias, nossos medos. Com toda certeza. Daquelas coisas todas que interferem e fazem com que as frequências do nosso organismo, que deveriam vibrar assim, vibram desequilibradamente, né? E esse desequilíbrio produz um ruído na gente que dá origem ou detona uma série de enfermidades que a gente não sabe às vezes de onde é que vem, né? Então o que o Quantec faz? Quantec é o nome do aparelho? Quantec, tá. O que o Quantec faz? Ele faz uma leitura não sei se você tem como projetar na tela. Ele já vai colocar aqui, o Fernando já vai colocar ali o aparelho. Enquanto ele coloca a imagem, eu vou fazer uma pergunta para você. Certo. Então eu moro num lugar ruim, onde tem energia ruim, onde passa água embaixo, tudo isso aqui, tal, e eu não posso mudar desse local em função de N fatores, vamos dizer. Este aparelho que nós vamos mostrar agora, ele neutraliza esses fatores? Ele consegue reduzir os efeitos. Consegue reduzir os efeitos. Reduzir os efeitos. Ótimo, então isso já... Quando eu não consigo ajudar suficientemente Coloca a imagem aí do Quantec, Fernando, a primeira. Quando eu não consigo. Olha, isto aqui é o aparelho, que é um conjunto... Tem um software, né? Tem um software, né? Que tem a capacidade de emitir 230 mil frequências diferentes para um grande número de desajustes, de desequilíbrios que a pessoa possa ter. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo 3 cristais de quartzo. Nós estamos vendo aí 3 cristais de quartzo que não tem assim um grande efeito. Tá. Lá atrás você está vendo 2 coisinhas no meio dos cristais de quartzo. Isto, né? Tem um vidro, né? Tem um vidro largo de... E aí tem 2 emissores... 20 milímetros? Emissores de quartzo que emitem os sinais depois de feito o diagnóstico, né? Sim, esses sinais, o que é a sua intenção? A intenção que você coloca lá? Pode ser uma fotografia, o que se faz... Um cabelo... Passa o quadro seguinte. Vamos para o quadro seguinte, Fernando. Então, o que acontece? Por exemplo...
quando a gente faz, eu botei um boneco ali só para Tá. exemplificar. Ali se coloca uma pessoa. Os alemães pesquisaram, Entendi já. com a ajuda de diversas universidades europeias e com a Universidade de Princeton, Sim. nos Estados Unidos, essa que o Einstein trabalhou, né? Pesquisaram de que forma se poderia identificar, através de uma foto digital, os desequilíbrios que existem Perfeito. na pessoa. Tá. Então, eles, depois de eles colocarem todos os dados, você pode passar adiante, né? Vamos para o próximo. Depois de pesquisar todos os dados, o Quantec, sem tocar na pessoa, simplesmente através da foto, né? Objetivos-alvo aqui está escrito agora, né? Exatamente, né? Objetos-alvo. Sim. Vai para a seguinte. Vamos para o outro. Então, ele consegue aí estabelecer um diagnóstico. Ele faz o seguinte, ele escaneia a foto da pessoa, né? Sim. Ele vai escaneando a foto da pessoa e vai detectando os desajustes e desequilíbrios que ela tem. Sim, mas se essa pessoa está à distância, como é que você faz Pode essa estar em medição? qualquer lugar. Ah, tudo bem, não tem Né? problema. A Tá. base é única, exclusivamente, um testemunho dela, que normalmente Isso é a foto. A foto. Né? Ok, isso. Também entendi. pode se usar outra coisa, né? Ou até um pedaço de um fio de cabelo, qualquer coisa. Sim. assim, tá. Tem que ser uma coisa suficientemente densa que possa ser trabalhada. Né? Perfeito, está entendido. Bom, então se escaneia as frequências que estão desajustadas, como está ali, né, sendo escaneado. Ele está parado, né, porque é uma foto, né, Claro. se mexe. Sim. E com base nesses dados, então se tem os desequilíbrios, os desajustes. Sim. Né? Então, em função disso, posso passar a Vamos próxima? pro próximo. Em função disso, então, o Quantec começa, tendo selecionado dentro dessas 230 mil possibilidades, ali tem o que ele selecionou, né? Sim. Dentro das 203, pode passar a próxima. Vai próxima. Dentro dessas 230 mil possibilidades, ele seleciona 20, 30 frequências, que então passam a ser emitidas de hora em hora, de 3 em 3 horas, de 5 em 5 horas, conforme é estabelecido. Então, só esclarecimento, o próprio programa, o próprio software já te dá essas informações, Me dá as informações em cima do testemunho que você colocou ali. Em cima do testemunho que eu coloquei. Isso é Essa é importante. uma alternativa. Tá, né? tá, ok. Né? Agora, vamos dizer que essa pessoa tem outras queixas que normalmente elas aparecem todas, mas tem outras queixas que não aparecem. Sim. Né? Isso também acontece muito. Então a gente ainda reforça depois com essas queixas através de um segundo programa. Ali está mais ou menos um dos programas de emissão, né? Olha que interessante, Né? sim. Então, as outras queixas que a pessoa tem, a gente também vai emitir e a pessoa então não precisa fazer nada, né? Ela vai recebendo essas emissões tem uma convenção, se emite esses sinais durante 3 meses. 3 meses? Né? Sim. De hora em hora, ou de 5 em 5 horas, de 3 em 3 horas, dependendo do O caso. próprio programa prescreve, o próprio software programa prescreve. Prescreve, né? Tá. E, então, com isso, a pessoa recebe essas emissões constantemente, né? E, com isso, gradativamente, ela vai conseguindo se ajustar, né? Interessante. E acontece o seguinte, em 80% dos casos, os resultados são bons, né? Desde extremamente positivos até positivos. Sim. Agora, existem algumas pessoas que têm alguns freios interiores que têm dificuldade de aceitar qualquer tipo de ajuda externa, né? Claro, bloqueios. Então, tem bloqueios, né? Ou então tem um ganho secundário com esse seu problema. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ser chamada coitadinha, coisa assim. Isso, né? que Então, se alimentam de sofrimento esses aí. tipos, né? Esse tipo de pessoa é difícil da gente alcançar. Agora, as pessoas que se ajudam, né? A coisa funciona muito bem, né? Eu recebo semanalmente telefonemas, e-mails. Claro, né? claro. E a gente, normalmente, quando a pessoa mora em Florianópolis, a gente faz uma entrevista com ela, né? Quem mora longe, a gente faz a entrevista por e-mail. Isso. Né? O sucesso da pessoa é a permissão, né? Se permitir, Exatamente, né? a pessoa tem que se permitir. Né? E a ser ajudada. Isso né? facilita. Né? E por isso, às vezes me pergunto, sim, e a pessoa que não sabe?
Eu evito fazer isso, né, a não ser que seja um caso muito sério, né, porque é uma questão de ética, né, quer dizer, não se interfere na pessoa sem a pessoa saber. Perfeito, isso é Né? importantíssimo, isso é importantíssimo, sim. Agora, por exemplo, um cara está numa situação desesperadora e a família quer ajudar, aí a gente analisa se é possível ou não. Claro, Né? porque às vezes a pessoa está impotente de pedir ajuda, né? Então aí você tem que usar o bom senso também, né? Agora eu tenho tido muito sucesso com o Quantec e estou com mais de 200 pessoas que a gente está trabalhando. Tratando. Né? Então eu quero primeiro, então vamos lá, qual é o teu ou e-mail de contato ou telefone de contato? Tá. Então, meu telefone é 48... Vamos repetir porque nós estamos sem caracteres. 48, que é Florianópolis. 3228... 3228... 4451. 3228-4451. Anota aí, por favor. 3228-4451. Tá. E e-mail? E e-mail. O e-mail eu tenho dois. O primeiro é Portal Quantec, escrito junto. Quantec com Q de quero e T mudo no final. Portal Quantec @gmail.com. Portal Quantec @gmail.com. Ou então Helge HELGE. Isto. HELGE Helge DP D de dado, P de pato, isto, @gmail.com. Então, Helge, sem o U, HELGE, DP, que é o sobrenome dele, né? @gmail.com. Helge, então, nós temos 2 minutinhos ainda. Eu quero que você finalize dizendo da importância, vamos dizer, disso aqui, porque hoje eu tenho certeza que meu público, que nesses 6 anos nós nunca falamos sobre o tema aqui. Nós jamais abordamos radiônica, radiestesia, então eu vejo que é um fator que pode ajudar muitas pessoas. E o programa Vida Inteligente é assim, desmistificar, desmitificar e colocar todas as coisas que sejam a favor da transformação do ser humano, visando sempre o melhor dela. O que você recomenda para que as pessoas tenham uma vida melhor? Como é que você acha que elas devem ter em casa um dual road para começar a treinar, para sentir algumas coisas? O que você recomenda? Periodicamente eu dou um curso sobre radiestesia. No momento não tem nada programado. Nada programado, tá? Não mas com os e-mails que você deixou e o telefone... Certo, né? As pessoas... Agora, com relação ao Quantec, se as pessoas quiserem fazer um contato, uma consulta, coisa do gênero, né? Eu estou com as portas abertas e nós temos um excelente relacionamento com as pessoas as quais nós tratamos, que a gente nunca deixa na mão. Eu acho que quando a pessoa necessita ou que ela já experimentou uma série de coisas, não custa nada então, você ter mais uma. Eu fico muito gratificado porque eu recebo muitos e-mails e muitos telefonemas, sem dúvida, pessoas agradecendo, né? Então, na verdade, não sou eu que faço, né? Eu simplesmente sou um instrumento nisso. Então, o Vida Inteligente está à sua disposição, se coloca à sua disposição para quando você montar um curso de radiestesia ou radiônica, seja lá o que for, você nos passa aqui que nós teremos o maior prazer de comunicar para as pessoas aqui. E quem quiser o trabalho do Quantec, quem necessita, tem algum problema em casa que não consegue resolver, problema de energia, até a própria consulta, você pode telefonar ou escrever para o Helge, fazendo uma consulta qualquer, e ver o que ele vai te orientar, porque é uma pessoa especializada nisso e talvez a solução do seu problema esteja realmente numa solução mais simples do que a gente pensa. Helge, foi um prazer receber você. Você vê que o Cronos aqui, ele funciona rápido, né? Uma horinha sem intervalo, você viu que nós estamos batendo papo aqui, vai. Eu deixo para você as considerações finais. Eu só que te agradeço por me ter convidado aqui para participar desse evento e também queria dizer ao público que me ouviu que estou à disposição para a gente conversar sobre o assunto e se eu puder ajudar alguém, eu fico muito contente, né? Muito obrigado e uma boa noite. Grande abraço e feliz sempre.
fazer a prospecção. Então, eles contrataram os radiestesistas que havia em Havana, e os radiestesistas procuraram petróleo. E acharam petróleo. Tem diversos poços de petróleo. Se você hoje sai de Havana e for até Varadeiro, você vai ver lá as bombinhas bombando petróleo que foram achadas por radiestesistas. Bom, primeira pergunta, então. Então, não só se acha água, qualquer líquido você acha através da radiestesia? Você acha... por exemplo, você citou aí os abades, Buli... Isso, na chamada que nós fizemos. Exatamente. Né? E eles e outros radiestesistas, tanto na França, na Alemanha, na Europa inteira, acharam minas de chumbo, minas de ferro, minas de cobre, minas de ouro e os mais diversos tipos de coisas. E também se pode, através da radiestesia, localizar, inclusive, pessoas desaparecidas. Naturalmente, isso exige um profundo conhecimento nessa área. Né? Pode-se localizar também enfermidades de pessoas e animais, né? E saber mais ou menos se esse medicamento é útil para tratar essa enfermidade ou não. Mas isso aí, ó, isso é super interessante, já estou gostando. É interessante, mas qual é a certeza? O que dá aquela certeza? Porque nós já vamos entrar no assunto. Sim. Por exemplo, eu duvido muito do pêndulo. O Eustáquio duvida muito do pêndulo, porque eu acho que tem interferência humana, tal. Sim, concordo. Nós temos a questão do dual road. Uhum. Eu também acho que muitas vezes a nossa mente faz isso. Então, como existe sempre a dúvida, para a gente não enganar a nós próprios, primeira coisa, qual é você com 40 anos de radiestesia e vindo de uma família também de radiestesistas, como você me disse nos bastidores, o que te dá essa certeza? Você faz a prova, sim. Mas como é que você transmite a certeza para alguém? Bom, o pêndulo, segundo os melhores estudiosos, é o mais safado dos instrumentos radiestésicos. Bacana você dizer isso, sim. Porque isso, para você usar o pêndulo com um nível bom de precisão, nunca em radiestesia se pode dizer que isso é 100% exato. Maravilha você dizer isso. Você pode chegar, se você for um radiestesista competente, estiver num bom dia, você chega mais ou menos a 95% de precisão. Né? Mas isso em outras atividades científicas, também a precisão em muitas áreas é muito menor, inclusive. Né? Então, eu não posso chegar para alguém e dizer, eu te garanto que seja assim. Eu digo, há uma grande tendência muito bom, né, de que isso seja dessa forma. Né? Então, na radiestesia, se procura... Eu tenho um amigo em São Paulo, Marcos Almeida, que procura água para grandes empresas em lugares onde não tem água. Né? Procurou para Ford, para Volkswagen, que instalaram as suas indústrias em locais onde a vazão de água existente era muito pequena, e ele fez a prospecção através da radiestesia e conseguiu dizer, olha, vai ter uma vazão no mínimo de 10 mililitros de eletromagnetismo, que perturba todo o funcionamento da circulação sanguínea. Isso aí eu teria que fazer uma palestra de 2 horas para explicar. A gente sabe disso, sim. Né? Que mexe que gruda um glóbulo vermelho no outro, né? Que atrapalha a circulação pelos vasos, né? Pelos capilares principalmente, e mexe com os nossos hormônios, mexe com uma série de fatores na nossa vida, né? Que nós fabricamos. Que nós temos hoje uma eletricidade 200 milhões de vezes maior do que na natureza como era nos sem primórdios. Essa tecnologia, exatamente. Sem essa tecnologia. Bom, nós estamos falando da eletricidade. Outra coisa, a água em movimento no subsolo, ela produz um outro efeito. Se descobriu que a água em movimento no subsolo, em contato com o silício, ela produz um halo, é como se fosse um gerador. Né? A água se movimenta, como o gerador tem o núcleo, né? E tem a parte externa. O núcleo gira e produz eletricidade. Isso. Aqui a água escorre pelo subsolo e onde ela está em movimento,
produz também um efeito de geração de um outro conjunto de energias, né? Que vão desde o ruído, desde a parte sonora, até um tipo de frequência que nós não somos capazes de medir ainda com aparelhos. Sim. Né? É como antes de se conhecer as ondas Hertz para fazer aqui a televisão funcionar, né? Quando não se conhecia, ninguém acreditava que isso existia. Que isso fosse possível, né? Também, né? E essas frequências até agora não se consegue detectar com precisão. Então, mas acontece que quando a gente vai com os instrumentos radiestésicos, a gente nota que isso suga a energia das pessoas. E as pessoas que estão em cima de um local desses, né, elas ficam fragilizadas. Interessante, né? Por que seria isso aí? Você chegou a alguma conclusão particular? É a história dos vasos comunicantes, né? Sei. Então, se você enche um vaso de água até aqui em cima e outro está com um pouquinho de água, o que que acontece? A água tende a fluir através da mangueira que liga os dois, desce aqui e sobe até atingir o mesmo nível. O mesmo né? nível, isso. Bom, então o que que acontece com esses ambientes que vibram numa frequência abaixo da frequência saudável? A energia é sugada do corpo humano, né? Tentando equilibrar, se ele equilibrar com essa outra frequência. Acontece que esse outro negócio que suga a energia é muito maior. Não tenha dúvida, claro. Então o corpo não tem condições de repor isso. E gradativamente as partes mais frágeis do organismo começam a se ressentir. E aí pode culmina com doenças. Normalmente culmina com doenças, né? Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Existem pessoas que são extremamente resistentes a isso. E tem pessoas extremamente sensíveis, né? As sensíveis normalmente procuram fugir daquele local. As que são muito resistentes... Elas não se sentem bem, né? Se sentem fragilizadas, alguma coisa assim. Então, eu faço periodicamente, sempre que me pedem, medições radiestésicas. Então, eu pergunto, quando eu detecto um local... Eu digo, de que lado da cama você dorme? Isso é importante, né? Aí as pessoas que estão num ambiente, que uma parte, por exemplo, da cama é desequilibrada, em 90 e poucos % dos casos, eu digo, eu durmo do lado de lá. Quer dizer, fugindo daquele local. Né? Agora, às vezes, não tem para onde fugir. Né? Então, essas pessoas que estão em local desequilibrado e que querem fugir daquele local, né? Elas durante a noite elas não têm um sono tranquilo, elas se mexem muito na cama, para a direita, para a esquerda. Eu conheço um monte de gente que se mexe muito. Tem noites turbulentas. Turbulentas. Se viram da esquerda para a direita, tem sonhos terríveis, é uma série de coisas. Ou então, também tem pessoas que reagem de maneira contrária. Elas não conseguem levantar de manhã. Ficam a noite inteira na cama e de manhã estão tão cansadas que parece que não dormiram. Né? Então tem esses dois tipos. Né? Então, este é um dos pequenos aspectos. Nossa, eu sei, isso aí é muito abrangente. Como é que você está? Vamos supor, um amigo comum nosso, o Dalmal, que você conhece bem. O Jaime, né? Ele me contou uma história uma vez que ele foi atender duas pessoas que estavam doentes, dois amigos dele que estavam doentes. E foi na casa das pessoas e fez a medição radiestésica, se é assim que se fala, né? Constatou que passava uma linha negativa. A pessoa, o amigo, não sei se era o homem ou a mulher, desenvolveu câncer de pulmão. Sim. E o outro cônjuge desenvolveu um problema cerebral sério, ou teve o AVC. Quando o Jaime foi lá fazer a medição, uma linha passava bem onde eles dormiam, e como o casal dorme aqui, dependendo da linha, a linha passava por cima do peito da pessoa e do cérebro da outra. E acabou desenvolvendo isso que acabou. Pois bem, isso a gente está percebendo que é verdadeiro. Como se neutraliza uma situação dessa, Helgi? Bom, existem diversas maneiras. Você falou que você dá consultoria, você vai na casa das pessoas, nas empresas, e você faz a medição. Como é que eu vou mudar? A forma mais fácil é tirar as pessoas daquele local. Isso é a solução mais simples, né? Às vezes dá. Mais difícil, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Né? E você me perguntou sobre a radiônica. Isso, então a radiônica. Vou agora entrar na radiônica para explicar o que se pode fazer. Que aí nós vamos entrar por sinais, né? Tem os sinais, né? Então, acontece o seguinte, às vezes a casa está... Vou contar um caso específico. Conta, isso, melhor ainda, ilustrar com um caso. Eu, há uns 3 anos atrás, fui procurado por
Uma ex-aluna minha, que foi aluna minha na ESAG, Escola Superior de Administração e Gerência, onde eu sempre explicava como é que funcionava isso, ela me procurou e disse, olha, nós herdamos uma oficina do meu pai, era ela, mais uma irmã e um irmão. Meu irmão cuida da parte técnica e nós cuidamos da compra de peças, de escritório, essa coisa toda. E a oficina estava indo tão bem que o espaço era pequeno e nós resolvemos alugar um outro espaço e chegamos lá, nos sentimos muito mal. Olha só. Não conseguimos trabalhar direito, os clientes estão indo embora e os funcionários estão brigando entre si. Nossa. Bom, o ambiente era de um terror. Aí eu entrei em contato com o meu amigo, por dia, ou 100 mililitros por dia, de água de boa qualidade. Por medição radiestésica? Por medição radiestésica, né? Eu tenho um amigo em Angola, sim, onde havia um hotel numa montanha, era um hotel turístico, e não havia água. Então os caminhões-pipa ficavam o dia inteiro trazendo água para aquele hotel. E eles então, o hotel contratou uma empresa que cobrou uma fábula de dinheiro, com aparelhos de prospecção, com explosões, aquelas coisas todas. Para fazer artesianos, né? E o resultado foi zero. Então esse meu amigo, Helder Martins, foi lá com uma simples forquilha, né, e botou uma série de quadradinhos, esquadrinhou lá o terreno. Esquadrinhou o terreno e começou a medir, né, e achou 3 pontos onde se poderia achar água. E aconselhou que perfurasse nesse local, que mais ou menos a 60 metros de profundidade encontrariam água. E a 54 metros começou a aparecer uma água um pouquinho suja. Aí quando eles chegaram a 63 metros, jorrou água de boa qualidade, que até hoje abastece o hotel. Que incrível, hein? Eu estive em Luanda e fui ver o local, né? E conversei com as pessoas que me confirmaram que foi exatamente isso que aconteceu, né? Quais são os aparelhos? Tá, ele descobriu com o quê? Quais são os aparelhos, os instrumentos radiestésicos? Bom, a gente fala assim, existem instrumentos que seriam coisas que se usam manualmente, né? Sim. Em que o nosso corpo é o aparelho. E a forquilha, o dual rod, os outros instrumentos radiestésicos são a antena, né? Então, se a pessoa tem a sensibilidade para trabalhar com radiestesia, né, por natureza, todos nós deveríamos ser sensíveis, mas em função da alimentação, em função do estilo de vida, em função de uma série de fatores, a maioria das pessoas... São densas. Exatamente, né? E bloqueou essa capacidade. Né? Sem esse dom, né? Podemos chamar assim. Agora acontece que em algumas pessoas isso permaneceu. Para minha sorte, para o meu azar, eu sou hipersensível a essas coisas. Bacana, né? E, por causa disso, eu tenho conseguido ajudar muita gente aí, né? Às vezes é muito incômodo, inclusive, né? Porque você, por exemplo, se eu entro num cinema, num teatro, ou num hotel, onde há uma emissão do subsolo, negativa, vamos chamar prejudicial, assim, né? Né? Porque isso são frequências, né? Sim. Entre 6 e 7 mil angstrom, se o ambiente vibra nessa frequência, é o ambiente em que a pessoa está saudável. Agora, se você pega um ambiente que vibra 3 mil angstrom, isso suga a tua energia, te sente mal, né? Essas energias, Helgi, elas são naturais do planeta? Sim. Como é que é isso? Elas Sim. mudam de lugar? Elas Sim. são em função, elas são fabricadas ou oriundas de onde? Bom, hoje nós fabricamos muitas frequências prejudiciais à nossa saúde. Uma está aqui, né? A eletricidade, tá, né?
Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite sempre. Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nesta quinta-feira eu trago para vocês, nossos amigos de todo o Brasil, um abraço extensivo a todo mundo que nos assiste de norte a sul em outros países, um assunto de extremo interesse. Eu não sou muito afinizado com esse tema e por isso mesmo que é para mim interessante e importante hoje, porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou aprender muito, porque o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa graduada no que nós vamos falar. Então o tema escolhido para hoje é geobiologia, né? Radiestesia e radiônica. São coisas ligadas à energia da Terra, à energia das formas, e nós vamos dissertar isso aqui com um especialista que é o professor, eu tenho que ler, Helgi Detlev Pantsier. Tudo bom, professor? É um prazer estar com você, Eustáquio, né? E com os ouvintes, né? E eu estou aqui para ser sabatinado por você. Isso aqui. Nós aqui no programa Vida Inteligente, nós batemos papo. Isso aqui é uma característica do nosso programa, nós nunca tivemos pauta. E primeiro de tudo, Helgi, eu gostaria de saber o que são essas três coisas que nós vamos conversar hoje. Eu queria que você desse uma explicação para as pessoas entenderem o que é a geobiologia, o que é a radiônica e o que é a radiestesia. O que diferencia uma ciência da outra, se é que nós podemos chamar de ciência? Bom, eu não vou dar uma definição teórica, porque as pessoas seria muito enfadonho, né? Certo. Então eu vou explicar algumas coisas práticas, começando pela radiestesia. Se a gente for para Ankara, que é a capital da Turquia, nós vamos ver lá uma estela com 8.000 anos de idade, onde tem um cidadão com uma coisa parecida com uma forquilha procurando água. O que você falou? Que tem uma estátua? O que é? Não, tem uma estela de pedra. Estela de pedra, tá. Onde num cantinho embaixo tem um cidadão com uma forquilha, né, procurando água. Como isso é uma região desértica, era dessa forma que se achava água, porque até hoje nós sabemos que a água subterrânea, mais ou menos entre 50% e 60% de toda a água subterrânea que foi encontrada por radiestesistas. Olha que interessante. Sim. Então, a radiestesia, ela serve para nós detectarmos coisas que de outra forma seria muito caro. Vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Quando a União Soviética quebrou, Cuba não tinha petróleo. E eles não tinham dinheiro para pagar alguém que pudesse, uma empresa que pudesse